Olá irmãos, aqui o professor Marlon Meira. Bom dia para você que está assistindo a essa aula agora às 9 horas da manhã, o lançamento dela aqui na IBD. E para você que está assistindo depois, em qualquer outro horário, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Eu espero que você esteja bastante ansioso, vamos dizer assim, para essa aula, porque essa aula, esse curso, na verdade, breve introdução à educação cristã clássica é um curso que eu já tenho pretendido oferecer para a igreja há algum tempo e eu estou muito satisfeito, muito feliz porque chegou a oportunidade para a gente começar a falar na nossa igreja sobre educação cristã clássica. Eu tenho a palavra que eu devia ter usado não é ansioso, mas espero que você tenha grandes expectativas, né, para esse curso. Eu tenho grandes expectativas para esse curso. Estou muito feliz em saber que a gente vai poder fazer essa experiência aí e apresentar para vocês os conceitos e os conceitos mesmo da educação cristã clássica, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Marlon Meira, eu sou professor de História e tanto na minha carreira, na minha profissão, sou professor de História e aqui na igreja eu sou professor de História do cristianismo e do pensamento cristão e também sou diretor do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja nesse biênio 22-23, tá certo? Minha esposa e eu e os nossos filhos somos membros da Igreja Batista Central de Taguatinga. Estou dando essa introdução porque pode ser que você tenha recebido esse link, esse vídeo, e você não seja da nossa igreja e não me conheça, né? Eu tenho oferecido vários cursos online e, inclusive, houve um período na nossa igreja que a nossa classe de EBD também era já online, então tem lá disponível no nosso canal do YouTube, tem disponível um curso de panorama da história da igreja que eu dei também aqui na igreja, também aqui na nossa igreja, tá certo? Então essa é uma breve apresentação aí rapidinho de quem eu sou. Deixa eu fazer uma oração agora para a gente começar essa aula e vamos seguir nessa nossa primeira aula. Obrigado, Senhor, porque nós estamos reunidos mais uma vez, Senhor, numa aula da EBD. E apesar de ser online, Pai, nós sabemos que o nosso propósito é adorar o Senhor, glorificar o Senhor e conhecer aquilo que o Senhor tem separado para nós conhecermos sobre a sua vontade, sobre a sua palavra, sobre a história da igreja, sobre a história da educação cristã clássica, sobre os conceitos de educação cristã clássica. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe cada um de nós aqui nesse curso, nessa classe, tanto os nossos alunos quanto eu também. Te peço que o Senhor nos abençoe nesse momento. Te peço que o Senhor abençoe as demais classes da nossa escola bíblica dominical, abençoe esse ministério, me dá sabedoria, Senhor, para conduzir esse ministério de forma agradável ao Senhor, e que em nome de Jesus o seu nome seja glorificado em tudo que nós fizemos, tanto nesse ministério quanto em toda a nossa igreja, sob a liderança do nosso pastor Mateus. Te peço que o Senhor nos dê um dia de paz, uma manhã, agora domingo de manhã, nesse domingo de retorno à IBD. Te peço que o Senhor nos dê a alegria de retornarmos à IBD presencial. Te peço que o Senhor nos dê esse tempo de retorno com grande alegria e gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, olha só. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2020, né? 2022. Nós estamos hoje reiniciando as nossas classes de EBD. Nós estamos iniciando a EBD presencial hoje. Nós temos aí. É claro que esse vídeo é gravado, eu estou gravando ele antes, né, do dia 6 de fevereiro, mas a gente está com a expectativa de ter aí 3 classes presenciais na igreja e outras classes também. Agora eu não me lembro se são 3, na verdade são 4 classes presenciais, porque tem os adolescentes também, e outras, deixa eu ver se são 3 ou 4 classes também de online, né? E nós estamos iniciando agora nesse dia 6 de fevereiro todas as classes de EBD também desse ano, né? Então tem essa coincidência aí tanto do retorno às aulas presenciais quanto do início mesmo do nosso ano
do nosso ano de aulas na Escola Bíblica Dominical. Também nesse ano eu estou iniciando, não agora, claro, mas nesse biênio 2022-23, eu estou iniciando essa experiência, essa experiência de serviço como diretor desse Ministério de Educação Cristã da nossa igreja. E essa aula que nós vamos assistir agora, essa classe, chamada Breve Introdução à Educação Cristã Clássica, é uma dessas classes que nós temos esse ano, tá certo? Então, se você está assistindo a esse vídeo, hoje, dia 6, por alguma razão, de repente, você prefira assistir outra turma, outra classe, então nós teremos outras opções, que serão algumas delas presenciais e outras online, durante esse primeiro semestre de 2022, tá certo? Eu vou fazer uma apresentação a esse curso hoje, mas eu também quero falar, vou até anotar aqui, eu quero falar sobre o material. Normalmente nós temos revistas da IBD, né, para as classes, de vez em quando nós temos livros também, mas essa nossa classe, eu vou colocar aqui, essa nossa classe, ela vai ser baseada neste livro que eu vou mostrar para você aqui agora, só que infelizmente nós não vamos poder ter esse livro por enquanto, eu vou te dizer por quê. É que esse livro, ele não está disponível na quantidade que nós precisamos. Está esgotado. Eu tentei entrar em contato com a editora. Tentei entrar em contato, não. Eu entrei em contato com a editora, mas não recebi o retorno deles ainda. Mas esse livro, ele está esgotado na editora, mas eu não acho que ele vai ficar esgotado. Eu acho que ele vai ser. Eu acho que vai haver uma reimpressão dele. Ele esgotou no Black Friday, na Black Friday do ano passado. Portanto, nós não temos ainda esse livro. Mas eu quero falar sobre. Deixa eu escrever aqui uma coisa aqui. Eu quero falar sobre uma forma que você tem de utilizar esse livro, mesmo que nós não tenhamos ele disponível para compra. Você pode ver aqui, ó, 4, tá vendo aqui onde está escrito 4 novo a partir de R$16,90? Eles não têm esse livro. Quando você clica aqui para comprar, ele diz lá que só tem 4 exemplares. Isso aqui na Amazon, né? Na própria editora Trinitas, também não tem nenhum exemplar disponível para venda. Eu só fiquei sabendo disso agora, mais ou menos uns 15, talvez um pouco menos de 20 dias atrás, quando eu já dei início à apreciação de algumas das revistas que a gente ia usar. Algumas revistas foram decididas na última semana antes da nossa estreia, né? Ou seja, nessa semana que passou agora, né? Graças a Deus eu consegui encomendar todas as revistas de todas as classes e elas chegaram já, mas exceto essa, exatamente a minha classe, uma das minhas classes, que eu estou com 2 classes nesse semestre, e exatamente nessa minha classe eu não consegui receber, não consegui comprar, na verdade, o nosso livro, tá certo? Esse livro, ele custa R$25. Se você quiser comprar esse livro por alguma outra fonte, por alguma outra loja, você pode comprar o livro. Claro que nós vamos oferecer o livro para vocês quando eles estiverem disponíveis, mas se você quiser comprar, de repente, um exemplar sozinho para você ir acompanhando, você pode fazê-lo. Eu não comprei os 4 que tinha aqui, porque a gente pagaria o frete e depois eu teria que comprar de novo também, então eu preferi não comprar. Eu mesmo, agora eu quero dar uma dica para você. Eu mesmo não tenho esse livro impresso. Na verdade, eu até tive esse livro impresso, mas eu presenteei um amigo com esse livro. Eu tinha um exemplar aqui em casa impresso, mas eu acabei presenteando um amigo com o meu exemplar. Na verdade, utilizo, deixa eu te mostrar o que é isso daqui. Existe um recurso que a Amazon oferece, esse é o site da Amazon, né? Você talvez conheça, talvez você tenha familiaridade com ele, mas existe um recurso que a Amazon oferece que é chamado Kindle Unlimited. Eu não sei se você
Eu não sei se você utiliza Kindle ou se você tem cadastro na Amazon. Talvez você não utilize o Kindle. O Kindle é esse aparelho de leitura, né? Eu vou colocar para você aqui a minha edição aqui, que é a edição. Eu vou colocar aqui a minha edição do Kindle para te mostrar. O Kindle é o aparelho de leitura, é o leitor eletrônico da Amazon, né? E aqui, a minha edição é essa daqui, ó, vou te mostrar agora. Essa daqui geralmente brilha aqui, eu não consigo mostrar. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui para ver se vai funcionar. Essa aqui é a minha edição. Ó. Chris Perry, Introdução à Educação Cristã Clássica. Na verdade, a capa dele é branquinha, como você viu ali agora no site. Mas é que se eu colocar branco aqui, talvez ele vai brilhar. Fica muito bom aqui, ó. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: a Amazon oferece uma opção, desculpa, um recurso chamado Kindle Unlimited. A ideia do Kindle Unlimited é que alguns livros ficam de graça, como você pode ver aqui, o valor como zero, né? Só que para que o Kindle fique de graça, quer dizer, para que esse livro aqui fique gratuito, você precisa pagar o Kindle Unlimited, né? E aí eu não vou entrar no mérito aqui do valor, da vantagem, eu não sei se você usa Kindle, mas é só para dizer para você que se você tiver o Kindle Unlimited, você já pode baixar ele aqui para o seu aparelho do Kindle para ler ele no seu computador, tá certo? Seja como for, a gente realmente não vai ter esse livro por enquanto, porque não existem exemplares disponíveis para vender, mas eu também me comprometi a fazer uma coisa. Nas primeiras aulas, sem ser essa de hoje, porque essa de hoje nós não teremos o material, nós não trataremos do material necessariamente, mas a partir da próxima semana, eu devo mandar para vocês que estão no nosso grupo do WhatsApp. Aliás, eu vou até colocar aqui na tela agora o nosso grupo do WhatsApp, porque aí se você, por algum motivo, se você por algum motivo desejar, talvez você esteja assistindo essa aula porque recebeu o link e você deseja entrar no nosso grupo de comunicação aqui desse nosso grupo do WhatsApp de comunicação desse curso, né? Então vou deixar disponível para você aqui o link para você entrar. Mas eu vou colocar lá no nosso grupo, eu pretendo colocar no nosso grupo, pelo menos nas primeiras semanas, o PDF só da parte que nós estivemos usando lá na semana subsequente. Eu não pretendo colocar o PDF do livro inteiro, porque não é exatamente algo muito apropriado de fazer, né? Se bem que o livro estando esgotado, a gente não teria exatamente muita opção, né? Eu confesso que não é algo muito apropriado a fazer, mas por outro lado também a gente não tem o livro disponível ainda, né? Seja como for, se for o caso, deixa eu colocar isso aqui. Vou deixar aqui por enquanto. De repente você pode apertar o pause aí no seu vídeo e você pode apertar o pause no seu vídeo aí e pegar, portanto, o endereço aí, né? Mas então o nosso material, portanto, é esse livro chamado Introdução à Educação Cristã Clássica do Christopher Perry, ou Chris Perry, que nós vamos utilizar durante esse semestre, tá certo? Se você já tiver o Kindle Unlimited, já pode baixar. Se você não tiver, você aguarda a gente fazer com que esse material chegue até você. Como eu disse, talvez leve algum tempo, porque a gente não está tendo exemplares deles disponíveis nem mesmo na editora, tá certo? Muito bem, então olha só. Como eu disse, então, a primeira parte da nossa apresentação é o material. Vou até voltar essa tela branca aqui, porque a gente vai escrevendo aqui o que eu vou falando para vocês, né? Deixa eu pegar esse aqui, colocar aqui. Você ainda tem chance de copiar. Então, a primeira parte foi a parte do material. Deixa eu organizando aqui para gente. Essa foi a primeira parte do material. Livro. Introdução. Deixa eu copiar. É melhor. Introdução.
Peraí. Introdução à Educação Cristã Clássica, do autor chamado Christopher Perry, tá certo? Então a gente vai utilizar esse material, está disponível na Amazon. Esse aqui é o link do grupo do WhatsApp, tá certo? Bem, então a gente vai utilizar esse material, então tá dito aí sobre a parte do material. A segunda parte é que eu quero apresentar para você, rapidamente, o que é... Isso vai acontecer de novo na próxima aula de forma mais detalhada, mas o que é educação cristã clássica, porque pode ser que você de repente assista essa aula de hoje, essa mais breve, vamos dizer assim, mais curtíssima, né? Explicação aí do que é educação cristã clássica, e você talvez pense assim, bom, não, então já que é isso, então eu vou procurar uma outra turma, talvez a turma de oração, talvez a turma de fundamentos bíblicos da família, mas eu quero que você aprenda pelo menos algumas coisas em relação à educação cristã clássica. Então eu vou colocando algumas ideias aqui, para a gente falar sobre elas nesses próximos minutos. Grandes livros, deixa eu ver o que mais eu posso colocar aqui. Trivium, grandes ideias, grandes livros, 7 artes liberais. Depois eu vou lembrando de qualquer outra coisa. Bem, é o seguinte, educação cristã clássica é o modelo de educação. Aliás, deixa eu começar de uma forma diferente. Educação cristã clássica trata-se... Quando a gente fala de educação cristã clássica, a gente está falando muito mais de um método de aprendizado ou de ferramentas de aprendizagem do que necessariamente de temas ou de assuntos, certo? É claro que quando você pensa na palavra ferramenta, você tem que estar pensando em alguma coisa onde você vai usar essa ferramenta, né? Então, por exemplo, quando eu falo sobre escultura, quando eu falo sobre talhar numa madeira, né? Deixa eu ver se é essa mesma a palavra, eu sempre uso, mas de repente, talhar na madeira, talhadeira, deixa eu ver se era isso que eu queria achar aqui, talhadeira, é isso mesmo. Quando a gente fala sobre ferramenta, a gente está sempre pensando em alguma coisa, em algum lugar onde nós vamos utilizar essa ferramenta. Por exemplo, eu tenho ali, né, num cantinho ali, uma caixa de ferramentas que fica ali parada, né? Eu só vou utilizar aquelas ferramentas quando tem algum lugar, por exemplo, uma chave de fenda, que vou utilizar na fenda lá, portanto, do parafuso, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa talhadeira é esse objeto aqui. Deixa eu mostrar para você. A talhadeira é esse objeto aqui, que é utilizado para talhar na madeira, né? Então você tem aí aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, certo? Então essa daqui é uma talhadeira. Quando você pensa, por exemplo, nesse instrumento que é uma talhadeira, você vai pensar, por exemplo, num outro instrumento, não, ferramenta. Você pensa nessa ferramenta, talhadeira, e você vai pensar, por exemplo, num martelo, né? Então, esculpir, por exemplo, esculpir na madeira. Então aqui, ó, por exemplo, você tem aí uma escultura na madeira. Você tem objetos, objetos não, sempre confundo a palavra aqui de vez em quando, mas a gente pode ir acertando. Você vai utilizar, por exemplo, essas ferramentas específicas para talhar numa madeira, tá certo? Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta específica para esse propósito. Aliás, essa foto aqui é bastante interessante, porque aqui você vê um pedaço da madeira, como ela vem, por exemplo, da árvore, e aqui você já vê a parte que foi alterada pela própria utilização dessa ferramenta chamada talhadeira, né? Se for uma escultura maior, você talvez utilize um martelo, né? Então você bate ali na talhadeira e vai talhando ali a madeira e fazendo, portanto, aquilo que você se propôs a fazer, aquela imagem que você se propôs a fazer, certo? Então, vamos pensar assim, a educação cristã clássica, ela tá pensando muito mais em ferramentas de aprendizagem do que nos conteúdos necessariamente. E aí, fechando e repetindo para ficar claro, claro que se você tem ferramentas, tem que ter o lugar onde você vai utilizar. Por exemplo, a talhadeira precisa da madeira, né? Acontece que, aí agora a gente entra naquela parte que eu ia começar. A educação cristã clássica foi o modelo
de educação, foi o modelo de educação que aconteceu, que foi utilizado durante os últimos, aliás, desde o advento do cristianismo, e até antes, na verdade, mas eu quero colocar o cristianismo para frente para ficar mais, uma data mais fácil de marcar, desde o advento do cristianismo, desde o século I até cerca de 1850, tá? Cerca de 1850, a educação sempre foi oferecida em alguma forma, partindo da ideia da educação cristã clássica. E como eu falei agora há pouco, que a educação cristã clássica é uma educação voltada principalmente para ferramentas de aprendizagem, então o nome das ferramentas, vamos dizer assim, que eram as ferramentas utilizadas na educação cristã clássica, são esses nomes aqui, ó. O trivium, eu até deveria ter escrito logo aqui já o quadrivium, mas eu não coloquei o trivium. E quando eu falo de 7 artes liberais aqui, eu estou falando do trivium e do quadrivium. Vou escrever quadrivium aqui, e aí eu já vou falar para você sobre cada um deles. Eu quero abrir uma outra tela aqui, para eu colocar para você aqui o 7 artes liberais, e quero colocar para você aqui a lista dessas 7 artes liberais para você acompanhar comigo aqui. Cadê? Achei. Então nós temos aqui, ó. Deixa eu compartilhar essa tela com você, para você ver comigo aqui. Então, as artes liberais. As artes liberais, eu não vou ler o texto que está aqui, porque eu tenho uma outra forma, eu quero falar de outra forma. Só quero colocar a lista aqui, ó. O trivium, inclusive por causa desse motivo aqui, porque ele coloca numa ordem inversa. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e colocar lá do meu jeito. Aí fica do jeito que eu quero, tá bom? Deixa eu fechar isso aqui. Abro de novo aquela tela nossa branquinha lá, aquele quadro branco, e coloco aqui, fica do jeito que eu quero. Pronto, demora muito não. Então tá aqui, trivium, daí eu vou mudar essa ordem aqui, gramática, lógica e retórica, e quadrivium, trivium, gramática, lógica e retórica, e quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia. Nós vamos tratar principalmente do trivium, porque o trivium, a gramática, a lógica e a retórica são as ferramentas de fato, né? São elas que são as ferramentas. A partir dessas ferramentas você aprende qualquer coisa. A ideia aqui é a seguinte: a gramática é o primeiro estágio do aprendizado, e a palavra gramática aqui, na verdade, ela significa a base, ou o fundamento, ou os conteúdos que a gente aprende de fato. Eu vou dar um exemplo das 3 coisas, gramática, lógica e retórica, utilizando uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia de uma selva, de uma floresta e tal, né? Então, quando você chega a uma floresta, você olha para a floresta e você... Vamos supor que você... Eu gosto também de colocar a ideia de um ET, né? De um ET que cai na Terra aqui e, de repente, ele cai dentro de uma floresta. Então, ele nunca viu árvore, nunca viu floresta, ele cai aqui. Então, quando ele olha ao redor, né, dá uma olhada de 360 graus, ele vai ver um monte de coisa, eu vou colocar aqui como informação, um monte de informação, um monte de coisa que ele nunca viu, certo? Então ele vai se afeiçoando com aquilo, vai olhando, vai andando ali entre as árvores, né, toca numa árvore, chega perto e sente o cheiro de uma árvore, de repente puxa ali uma folha, uma coisa qualquer, come ali, sente o gosto, né? Enfim, ele utiliza os 5 sentidos, ou enfim, no caso do aprendizado não seria necessariamente os 5 sentidos sempre, mas ele utiliza os sentidos para adquirir um conhecimento que ele não tem, certo? Se ele for tirado daquela floresta, né, e voltar lá, por exemplo, para o seu planeta, tendo dado uma volta de, por exemplo, 1 hora numa floresta, ele terá alguma informação, ele terá informação geral, panorâmica, do que é uma floresta, e poderá descrever essa floresta para qualquer outro ET lá que perguntar para ele, certo? Acontece que essa é a primeira etapa dessas ferramentas chamadas de trivium, né? Trivium significa 3 vias, ou 3 formas, né? Acontece que, num segundo momento, ele volta para essa floresta, e aí dizem para ele que ele vai passar não apenas 1 hora, mas ele vai passar 1 semana. Então, durante 1 semana,
ele vai tocar melhor nas árvores, né? Ele vai tocar no chão, no solo, em todos os locais que ele tocar, olhar, enfim, ele vai ter uma experiência muito mais profunda com aquelas mesmas informações que ele teve anteriormente, certo? Nesse momento, por exemplo, ele vai poder julgar o que é uma árvore, o que é um galho, o que é uma folha, e de repente, se tiver alguém com ele ali, disser para ele, por exemplo, isso daqui é uma folha, daí ele pode ir até essa folha, comparar com uma outra que ele aprendeu anteriormente, de repente ele pode até chegar à conclusão de que aquilo não era uma folha, mas de repente uma pétala de uma rosa, por exemplo, não de uma flor. Então ele vai fazer análises e vai dizer o que é certo e o que é errado em relação ao que ele está revendo, né? Então ele vai analisar e vai, de repente, só para citar um exemplo aqui, ele pode encontrar ali um jarro com uma planta de plástico, né? E aí ele pode falar, não, mas essa planta aqui não é real, né? Então eu vou descartar essa planta porque ela não é real. Ou seja, numa segunda leitura, vamos dizer assim, daquela floresta, essa pessoa, esse ET aqui no nosso exemplo, terá a oportunidade de fazer julgamentos do que é certo e do que é errado, do que é válido, do que não é válido em relação àquelas informações que ele está recebendo. Ele volta e aí conversa mais um pouco e ele explica mais, e agora ele diz, encontrei lá, por exemplo, plantas falsas que eram de plástico e de repente comparei com as plantas verdadeiras, né, que eram de madeira e, enfim, folhas e tal, galhos, frutos e assim por diante. E depois ele pode ser que ele volte e ele fique ali por mais um tempo, ele veja por mais um tempo a floresta, e agora ele não apenas está adquirindo informação, aliás, ele não está adquirindo mais, não apenas está adquirindo informações sobre a floresta, não apenas está julgando o que é certo e errado, o que é correto e o que não é ali em relação àquela floresta, mas agora ele está se expressando sobre aquela floresta. E ele vai se expressar sobre a floresta, descrevendo corretamente a floresta. Eu vou usar uma palavra difícil aqui, mas eu vou explicar. Existe uma palavra em filosofia que é a palavra epistemologia. Episteme é conhecimento, logia é estudo. O estudo do conhecimento, como se adquire conhecimento. E uma das coisas mais simples em relação à epistemologia é que o aspecto da verdade, né? Porque a verdade é a seguinte, por exemplo, quando eu olho para esse objeto aqui na minha mão e eu digo para você que esse objeto aqui é um lápis, esse discurso que eu estou fazendo, essa expressão, essa expressão que eu estou fazendo aqui sobre esse lápis, só vai ser verdadeira se realmente o meu discurso, as minhas palavras coincidirem com as características do objeto, certo? Se eu disser, por exemplo, que eu tenho aqui um copo na minha mão, eu tenho um copo aqui agora, mas se eu disser que eu tenho um copo aqui agora, esse meu discurso não é verdadeiro. Por quê? Porque o meu discurso não coincide com a realidade do objeto. Eu posso dizer para você, por exemplo, que o lápis é melhor do que a caneta. Mas eu posso convencer você de que o lápis é melhor do que a caneta se a minha expressão for correta, se a minha expressão for persuasiva, se ela for eloquente, né? Se ela for uma expressão elegante, inclusive, certo? Então, a terceira, e na verdade eu vou até voltar aqui para aquele nosso quadro, quando eu disse lá sobre a gramática, era quando você estava adquirindo a primeira informação geral sobre as coisas. A lógica é quando você avalia as coisas para ver o que é certo e errado, e a retórica é quando você quando você organiza a sua expressão sobre aquele aprendizado, sobre aquele conteúdo, para que você expresse de forma eloquente, de forma convincente, de forma persuasiva. Então esse é o trivium. E durante 1850 anos, durante esse, né, portanto, o primeiro milênio todo e grande parte do segundo, ou seja, cerca de 150 anos atrás, a educação era assim. Né? Então as pessoas aprendiam como lidar com as coisas do mundo, com as suas ferramentas, aprendiam as ferramentas para lidar com o mundo, para ler o mundo, para conhecer o mundo, para analisar o mundo e para se expressar sobre o mundo. E o mundo era o próprio material que seria utilizado com as ferramentas. A mudança que acontece a partir de 1850, e eu marco 1850 aqui como uma data mais fácil de lembrar, mas a mudança que acontece é que a partir de então, e hoje em dia isso já está completamente estabelecido, é que procuram ensinar para as crianças como se expressar sobre as coisas, como expressar as suas opiniões já quando crianças, já no momento em que elas estariam apenas aprendendo
a ler o mundo, a informação do mundo, a informação geral, panorâmica, né? E é nesse momento que eles já querem que as crianças expressem suas opiniões, que as crianças sejam críticas, né? Eu não tenho nada contra uma pessoa que tem um senso crítico, que tem uma capacidade crítica de análise, mas isso deve ser feito numa hora adequada, né? Então esse é, assim, bem superficialmente, claro, porque aqui é uma brevíssima introdução sobre a introdução à educação cristã clássica, é isso que seria o trivium, tá certo? Então, eu costumo dizer não, eu penso, e eu recebi esse insight do Senhor, essa inspiração do Senhor algum tempo atrás, que o trivium é dividido em três partes, assim como a história da criação, a história de tudo que existe. Porque a gente tem. Isso aqui é uma analogia que o Espírito Santo me deu há pouco tempo atrás e que eu ainda estou trabalhando na elaboração dela ainda. Mas assim, inicialmente eu poderia dizer que o trivium é divino, não, o trivium não é inventado por ninguém, ele é percebido pelas pessoas. Quando os primeiros professores cristãos, os primeiros mestres, os primeiros tutores cristãos, os pais da igreja, começaram a ensinar, eles perceberam, e aliás perceberam não, eu sempre gosto de lembrar que o cristão não percebe nada, o cristão é alertado pelo Espírito Santo, é orientado pelo Espírito Santo, né? Quem percebe as coisas são as pessoas que não têm o Espírito Santo habitando nelas, né? Mas os cristãos que ensinaram, por exemplo, lá no século I, no século II, foram orientados pelo Espírito Santo a ensinar através do trivium, porque o trivium representa a Trindade. Não porque são três, mas porque olha só como é que é interessante. Na história da criação, na história da humanidade, você tem, vou colocar aqui uma linha do tempo rapidamente, você tem ali uma primeira parte da história, isso ali não ficou exatamente uma linha, né? Você tem ali uma primeira, vou deixar assim mesmo, uma primeira parte da história, desde a criação, desde o haja luz, até o advento de Jesus, em que você tem um período que eu poderia fazer a analogia aqui rapidamente da gramática. Qual é a ideia aqui? A ideia é que durante esse período Deus estava ensinando o seu povo, chamando o seu povo e ensinando o seu povo tudo sobre Deus, né? É aquela primeira leitura que eu falei agora há pouco, né? Assim, você tem um período em que você apenas recebe informações e vai adquirindo informações e informações e informações. Então, esse período foi o período em que o povo de Deus aprendeu sobre Deus, aprendeu sobre quem Deus era, né? Recebeu as revelações de Deus, tanto as revelações do passado, como Moisés, por exemplo, escrevendo o Gênesis, quanto as revelações do futuro, que são as profecias, né? Então, era essa a ideia no primeiro período da história da criação. O segundo período da história da criação, aliás, deixa eu só colocar aqui uma outra coisa, é que nesse primeiro período a gente tem o Pai, vou colocar aqui o Pai, como sendo a figura da Trindade que mais apareceu, vamos dizer assim, na história do povo de Israel, né? Depois você vai ter, no segundo momento, o momento da lógica. Esse momento também é um momento divino, na medida em que, e aqui você vai ter o Filho, você vai ter o Filho, porque esse momento é divino na medida em que você tem Jesus conduzindo não, ensinando os seus discípulos, ensinando as pessoas ali que aprendiam ao redor dele, o que era certo e o que era errado, o que se deve fazer, o que não deve, o que você deve deixar de lado e o que você deve dar atenção, né? Ou seja, é mais ou menos o estágio da lógica mesmo, onde você, tendo informações, você avalia o que é correto, avalia o que é certo, avalia o que não é, e assim por diante. E num terceiro período, que é o período depois do advento de Jesus, ou seja, no início da história da igreja para cá, para nós até hoje, nós temos o período da retórica, que é o período em que a gente vai se expressar corretamente, mas a gente só vai se expressar corretamente segundo a orientação do Espírito Santo. E essa expressão correta, inclusive, passa pelo próprio evangelismo, né? Porque Jesus disse: ide por todo mundo e fazer discípulos, ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado, né? Ou seja, Jesus ensinou, disse o que era certo e o que era errado. O Sermão da Montanha, por exemplo, é isso, entre outros aspectos do Novo Testamento. E depois o Espírito Santo, cabe ao Espírito Santo nos orientar de forma que a gente seja eloquente, que a gente fale de forma adequada, que a gente se expresse de forma adequada, e não apenas isso, que a gente expresse também o Evangelho
que é aquilo que a gente deve fazer sem nenhuma dúvida, né? Então, eu sempre digo que o Trivium não é simplesmente um método de educação. O Trivium é o método de educação orientado diretamente pela Trindade, pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, porque é o próprio método que Deus utilizou durante toda a história da criação, né? Durante toda a história da criação, Deus usou exatamente esse método, né? Outras coisas que a gente podia falar aqui, eu já quero concluir, não quero levar muito tempo nessa parte, mas outra coisa que eu quero falar aqui é sobre outros conceitos dentro da educação cristã clássica. Olha só que interessante, não sei se você já parou para pensar, mas as ideias, elas só são boas ideias quando elas representam a realidade. E a realidade é o que existe, é o que Deus criou, né? Então você aprende sobre a realidade através de grandes ideias, das ideias que representam, que discursam sobre a realidade, ou, em outras palavras, a própria verdade, né? Então as grandes ideias do Ocidente, né? Ideias como democracia, ideias como amizade, amor e assim por diante, né? Então as grandes ideias também nós vamos falar muito durante o nosso curso. Outra coisa são os grandes livros, né? Eu me lembro de uma citação, só que agora não me lembro de quem era, mas eu vou procurar e depois eu trago para vocês. De uma citação, na verdade eu sei quem disse a citação, mas eu não sei, ele está citando outra pessoa, é o filósofo americano William Lane Craig, que diz que, acho que é um professor dele da faculdade, que dizia o seguinte: toda verdade é verdade de Deus, toda verdade é verdade de Jesus Cristo, né? Então, a verdade não será aprendida apenas por cristãos. Aliás, não será dita, não será desenvolvida apenas por cristãos. A verdade é distribuída, vamos dizer assim, né, por Jesus através do mundo, através da história, para pessoas distintas, né, para vários tipos de pessoas. Então, a gente vai ler também, quer dizer, não no nosso curso aqui, mas dentro dos conceitos da educação cristã clássica e através da história da educação cristã clássica, as pessoas leram os grandes clássicos da literatura, os grandes clássicos do pensamento ocidental, que na verdade são os textos onde os grandes autores colocam as grandes ideias, né? Então tudo está ligado aos conceitos da educação cristã clássica, certo? Muito bem. Essa é só uma breve introdução do que a gente vai ver pela frente, para você ter uma ideia. E agora eu quero só falar uma outra coisa que é bastante importante para mim também. Quando eu fui convidado, quando eu fui sondado pelo pastor Mateus, quando eu fui sondado pelo pastor Mateus para ser diretor do Ministério de Educação Cristã, eu eu pedi um tempo para orar, para conversar com a Kellen. Eu senti assim que Deus estava me dando uma oportunidade de trazer para a nossa igreja uma compreensão do que é a educação cristã clássica, porque eu tenho certeza do que eu vou dizer. A educação cristã clássica não é outra coisa senão a forma de educação que Deus escolheu para nós como seu povo. Na verdade, para a humanidade inteira, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ama todas as pessoas. É óbvio que Deus é justo, mas ele ama todas as pessoas. Então eu tenho certeza que a educação cristã clássica, o Trivium, né, as grandes ideias, os grandes clássicos, é o meio correto de aprendizado. Aliás, é o meio correto, não, é o melhor meio de aprendizado. Eu senti essa oportunidade de trazer isso para a igreja, dizer para a igreja o que Deus vinha me ensinando através dos últimos anos. Por exemplo, a leitura de vários desses livros aqui. Ó. Essa prateleira aqui, do lado esquerdo, ela é toda de livros de educação cristã clássica de alguma forma. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro chamado Trivium, tenho aqui chamado Quadrivium. Esse aqui é um livro que a gente vai usar alguma coisa dele também, Como Educar a Sua Mente. Enfim, então eu senti essa oportunidade. E assim, eu não queria fazer mudanças drásticas e radicais no Ministério de Educação Cristã, porque mudanças só são bem-vindas quando elas acontecem lentamente, quando elas acontecem naturalmente, né? Mas uma coisa eu pedi ao pastor Mateus, e ele obviamente me permitiu fazer, que era fazer uma mudança de abordagem das aulas. É claro que o curso lá
de educação cristã clássica é uma novidade. As outras disciplinas que nós temos esse semestre são Fundamentos Bíblicos da Família, já era uma disciplina antiga. Oração também é uma disciplina antiga. Relacionamento discipulador é uma disciplina antiga. Nós teremos o Evangelho de João, com um foco em evangelismo, que apesar de não ser uma disciplina antiga, anterior, mas é uma disciplina diretamente ligada à escola bíblica, né, vamos dizer assim. E aí uma coisa que eu queria, que eu quis trazer como novidade para nossa EBD nesse biênio, nesse período que eu tiver sendo diretor, é a abordagem do professor em sala de aula mesmo, né? Então, uma coisa que eu quero que você, por exemplo, essa nossa aula agora está com cerca de 45 minutos. Isso é algo que eu pretendo que não aconteça mais na EBD. A gente vai ter muito mais a participação do aluno em sala de aula. Eu sou professor, vocês sabem que sou professor, trabalho todos os dias como professor há 25 anos. Então eu sei o que funciona em sala de aula e o que não funciona. Eu sei, por exemplo, que desde que eu dou aula na EBD, desde 2010, eu sempre achei muito estranho dar uma aula inteira de 1 hora de duração, falando o tempo todo e tendo participações muito pequenas, poucas participações de alunos e curtas também, né? E quando eu era aluno da EBD, eu olhava para aquilo e pensava, gente, 1 hora inteira de aula e só o professor que fala, né? E eu achava isso muito diferente da minha prática como professor. E eu vinha pensando e cheguei à conclusão de que, se você pensar, por exemplo, em cursos de idiomas, em que o professor divide a aula com o aluno e praticamente o aluno fica com 70% da aula e o professor com 30%, isso dá uma impressão, e para adultos, né? Dá uma impressão de que essa é a forma de fazer dentro de sala de aula. E realmente porque se não fosse assim, a gente não fazia isso em sala de aula como professor, né? O aprendizado não acontece apenas de uma forma, né? Inclusive, tem uma frase que eu aprendi há pouco tempo atrás, vou tentar encontrar aqui, que é um pouco difícil de encontrar, mas a frase aliás, eu até achei rápido aqui, ó. A frase é a seguinte, ela diz assim, me diga e eu vou esquecer, me mostre e talvez eu lembre, me envolva e eu hei de entender. Acho que é de um ex-presidente dos Estados Unidos. Então vou repetir para você, ó. Me diga e eu vou esquecer, me mostre e talvez eu me lembre, me envolva e eu vou entender, e eu hei de entender, né? Essa frase, ela é uma demonstração de que nós precisamos ter uma abordagem diferente de sala de aula, né? Então nós vamos praticar, experimentar várias abordagens. Experimentar não. São práticas já que vêm dando certo, e que a gente vai trazer para a nossa EBD também. Então eu quero que você se prepare, porque já a partir da próxima aula, por exemplo, no nosso caso do online aqui, os nossos vídeos serão bem mais curtos, talvez 30 minutos, 25 minutos, mas o tempo que você vai utilizar para fazer a aula ali ao vivo, vamos dizer assim, no momento em que ela for lançada, vai levar 1 hora, né? Então você vai ter, por exemplo, eu vou te orientar numa atividade, você vai fazer essa atividade, vai levar 20 minutos, depois você volta para mim aqui no vídeo, e aí eu sigo com mais, sei lá, 10 minutos ou 15, e depois há uma outra parte da aula para você fazer, e aí depois eu faço o encerramento, mais ou menos assim, de forma que você participe, de forma que você escreva, de forma que você leia, de forma que você interprete, aliás, de forma que você utilize o Trivium durante o nosso curso, durante as aulas, né? Ou seja, leitura com anotações, leitura com análise, com crítica, com julgamento, e depois uma expressão, que seria, por exemplo, oral. A gente vai ter também situações em que você vai fazer alguma forma de expressão oral, e também expressão por escrito, né? Então essa é a novidade que nós vamos trazer, uma novidade mais de abordagem, né? Você deve ter percebido que as disciplinas são muito parecidas, tem uma ou duas disciplinas novas, mas que as matérias são realmente parecidas, mas que a ideia é a gente inovar na abordagem, tá certo? Então essa é a nossa ideia para esse semestre. Eu peço que você, para esse biênio, eu peço que você ore, peço que você nos abençoe em oração, abençoando o nosso ministério, os nossos professores, os alunos, nossa igreja como um todo, e que você seja muito bem-vindo a esse curso Breve Introdução à Educação Cristã Clássica. E se você estiver assistindo a algumas pessoas vão assistir a essas aulas posteriormente para poder fazer a EBD presencial na igreja. Ótimo, seja bem-vindo também.
vai ser muito bom também, tá certo? Então é isso para essa introdução. Te agradeço por ter ficado comigo esses 49, quase 50 minutos. E vamos encerrar com uma oração também, assim como a gente começou. Senhor, obrigado por essa primeira aula de educação, de breve introdução à educação cristã clássica, que na verdade foi uma apresentação sobre o que vai vir pela frente. Te peço que o Senhor abençoe os nossos alunos que assistiram a essa aula. Te peço, Pai, que aqueles que estão assistindo ao vivo agora, quase 10 horas da manhã, que eles sejam abençoados e que adorem o Senhor em espírito e em verdade no culto que prestaremos ao Senhor logo mais. Te peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos professores, cada um dos nossos alunos, a minha liderança também nesse ministério, a liderança do pastor Mateus na nossa igreja, e eu te peço em nome de Jesus, Pai, que a gente siga aprendendo para que o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor seja mais autêntica, sejam mais autênticos e que o Senhor se agrade mais de nós com o nosso conhecimento que o Senhor mesmo tem dado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado então, irmãos, e até domingo que vem já com o nosso segundo vídeo, nossa segunda aula. Até mais.